amores! Bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso canal. Primeira quinta-feira do nosso mês de dezembro. E hoje nós vamos bater papo. Eu sei que nós temos um outro cenário para o nosso bate-papo, mas, gente, esse lugar tá tão lindo que eu não vou desapegar. E como dezembro é a única época do ano que dá para aproveitar essa decoração, é aqui que vai ser o nosso dezembro. Eu espero que você goste. Mas você tá chegando agora, não sabe quem vos fala? Prazer, eu sou a Letícia Erdi, eu sou cristã, eu sou psicóloga e eu tô aqui para te ajudar a caminhar com Cristo no seu dia a dia, a desmistificar o que é ter um relacionamento com o nosso Senhor. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, não falei no vídeo dessa semana ainda, que conhecimento é poder. Poder é governo e governo é domínio. Então, a partir do momento que você vai aprendendo sobre o que eu falo aqui, o Senhor vai te dando as ferramentas para dominar sobre as suas emoções, os seus comportamentos e o seu futuro também. Então, é isso e vamos bater papo. E eu espero que eu tenha aqui agora a capacidade de revirar a sua mente e eu vou te falar o seguinte: Deus fará de tudo para glorificar o nome dele na sua vida. Uau, Letícia, quanta inovação, né? Inventou a roda. Eu sei que essa afirmação, ela é óbvia, mas eu quero te ajudar a pensar no que ela significa na sua vida, o que ela deve significar para você. Entender que Deus fará de tudo para glorificar o nome dele na sua vida deveria ser o suficiente para acalmar o seu coração nessa hora. Se você já é de casa, você sabe que eu sempre gosto de relacionar os assuntos de quinta com os assuntos da terça, certo? Então, é como se fosse parte 1, parte 2, seja por eu compartilhando experiências pessoais, igual nesse Vamos Bater Papo, ou seja, eu trazendo uma palavra bíblica onde eu abro um pouco do meu secreto com você, seja através de dicas práticas, eu sempre tento correlacionar uma coisa com a outra. E por que eu trouxe esse tema hoje? Gente, eu tenho rinite, tá? Então se você vê eu coçando o nariz, você me desculpa, é porque eu gravo com o ar ligado e isso vai me irritando, é que assim, eu fico tudo coçando. Então você perdoa aí, porque todo vídeo eu apareço coçando o nariz, eu tento controlar, mas não dá, é mais forte que eu. Às vezes eu até paro de gravar porque eu fico ficando coça-coça aqui. Mas vamos lá, desculpa, deixa eu só te avisar, agora a gente volta. Na terça, nós falamos como muitos de nós estamos encerrando o ano na expectativa daquelas promessas que nós não vivemos, certo? Como muitos de nós começamos o ano de 2024 e vamos começar o ano de 2025 na expectativa, na esperança de que nós possamos finalmente viver algo que o Senhor nos prometeu. Às vezes você está aí do outro lado, o Senhor te prometeu um filho e você tinha certeza que esse filho viria em 2024. Às vezes é algo na sua vida profissional, às vezes o Senhor te prometeu um casamento, que Ele vai te dar a sua família, né? Ele vai te dar um varão, uma esposa. Às vezes o Senhor te prometeu bens materiais, gente. O nosso Deus, Ele é um Deus abençoador, Ele é o dono do ouro e da prata. Por que Ele também não poderia nos prometer bênçãos materiais? O Senhor promete isso também. Às vezes o Senhor te diz que Ele te curaria, que te libertaria, que Ele entraria no seu casamento, que Ele salvaria o seu filho. Todos nós temos alguma promessa da parte do Senhor. Às vezes são essas promessas personalizadas do que o Senhor vai fazer por nós nas nossas causas, mas às vezes nós temos essas promessas aqui, as promessas que são bíblicas. E nós estamos vivendo na expectativa daquilo que o Senhor fará por nós, dia após dia. E o bem da verdade é que muitas vezes, enquanto nós esperamos, as coisas parecem que desandam. Já parou pra perceber? Com certeza já, né, gente? Você começa a orar pelo seu filho que está desviado. De repente, você descobre que ele tá bebendo, que ele tá jogando, que ele tá se drogando. Aí você fala assim, meu Deus, eu tô orando e só tá piorando? O que é isso, eu parar de orar? Não. Ou então, você tava com uma crise no seu casamento e agora a outra parte pediu o divórcio. Mas você tem uma promessa de restauração. Às vezes você tem uma promessa
na sua saúde, que o Senhor vai restaurar, e a última consulta que você fez, você saiu de lá com um desengano dos médicos. E você fala assim, mas será que eu peguei palavra errada? Será que eu entendi tudo errado? Ai, gente, esse negócio de pegar palavra errada, essa crenteza aí da Assembleia, né? E nós saímos com a sensação de que as coisas, elas não estão só caminhando em direção à promessa, pelo contrário, elas estão indo para o outro lado, não é mesmo? E as coisas, elas entram assim numa derrocada sem fim e parece que só piora. E quanto mais você busca o Senhor, pior vai ficar. Bom, Deus fará tudo para glorificar o nome dele na sua vida. Eu, Letícia, eu sempre fui muito imediatista. Lembra que no vídeo passado nós falamos do mal, né, da nossa cultura atual e sobre como nós somos pessoas impacientes. Gente, tinha a fila da paciência, eu só não parei nela como eu passei correndo, assim, ó, já fui direto para da ansiedade mesmo, assim, ó, já fui, você sai correndo. Ansiedade é um negócio que eu luto contra isso. Muitas vezes porque eu me desespero muito na espera daquilo que o Senhor fará por mim. E o que acontece? Muitas vezes eu via aquilo que o Senhor havia me prometido. Às vezes eu estava num determinado culto e Deus usava uma pessoa para me entregar uma palavra profética. Ou então eu estou no meu momento devocional e o Senhor usa um versículo da Bíblia para falar comigo. E eu tinha a expectativa de que aquela palavra eu ia sair dali da igreja, eu ia passar pela porta e eu ia dar de cara com a minha bênção. E não é assim. O bem da verdade, que eu me lembre, é que eu recebi a minha primeira palavra profética ministerial, eu devia ter o quê? Uns 14, 15 anos e eu já tô quase fazendo 33. Olha quanto tempo eu esperei pelo Senhor para que algumas coisas finalmente começassem a acontecer. E a verdade é que não tem na Bíblia nenhum homem ou mulher de Deus com um chamado relevante que não tenha passado pelo momento do aperfeiçoamento. Só que entre o tempo, o dia da promessa e o tempo do cumprimento, parece que vira um caos aqui no meio, não é mesmo? E a gente acha que as coisas não vão mais acontecer. E você quer ver um negócio que eu falei no mês passado? É que nós, nesse meio tempo, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos e nós acreditamos que as promessas de Deus, elas se perderam. Porque nós falhamos. Como se nós tivéssemos pegado Deus de surpresa com as nossas más atitudes. E não é verdade. O Senhor sabia os custos da promessa dele e o Senhor sabia o que aconteceria. E aí as coisas desandam e muitas vezes você que está me assistindo, você mesmo, sim, eu estou falando com você, está nesse momento acreditando que o caos que você está vivendo agora, ele é uma consequência de algo que você fez. Gente, talvez sim. Talvez você plantou em pecado e você está colhendo fruto de pecado. E você precisa se consertar com o Senhor e confessar o seu erro. Mas existe gente aqui nesse vídeo que está procurando onde foi que ela errou para que as coisas desandassem dessa forma. E eu vim aqui para te dizer que o problema não está em você. Porque Deus vai fazer de tudo para glorificar o nome dele na sua vida. E sabe, aqui a gente está muito culto e eu estava lá na minha casa, minha irmã estava lendo um livro e eu vim te fazer a primeira sugestão de livros desse canal. Eu não sei se você conhece o pastor John Piper, ele é um pastor americano, ele é um acadêmico, quer dizer que ele se preocupa em trazer, em construir muitos estudos para o povo de Deus. E esse livro se chama Em Busca de Deus, a plenitude da alegria cristã. E esse livro e essa percepção de que Deus fará de tudo para glorificar o nome dele na minha vida foi transformada a partir... É um livro muito bíblico, tem muitas referências bíblicas aqui.
E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Depois eu quero que você compre esse livro, você leia esse livro e me conte o que você achou. E se Deus quiser, vem mais indicações aqui. E o que o pastor John ele vai falar nessa leitura? Nós estamos na igreja e nós sempre ouvimos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos de nós crescemos espiritualmente com essa ideia de que nós éramos o maior alvo do investimento de Deus, porque não existia nada maior do que nós mesmos para Deus. Inclusive, você anda por aí um pouquinho, você começa a ouvir algumas coisas do tipo, você é o ponto fraco de Deus, isso, aquilo, outro, e não é verdade. E, na verdade, o Senhor nos ama de tal maneira que Ele deu Cristo por nós, é verdade. Só que o que o pastor John aqui vai explicar é que antes a isso, do amor de Deus por mim, Deus tem prazer na glória dele. E o que isso quer dizer? Que Deus, ele tem a plena consciência e percepção de quem ele é em si mesmo. E ele sabe que não existe nada mais perfeito, digno, santo, infinito em poder do que ele. E ele tem alegria na sua própria presença, na sua própria glória. E que toda a expressão da bondade de Deus, ela é, na verdade, uma expressão do deleite que ele tem em si mesmo. E o pastor John, ele começa a usar desses versículos centrais da Bíblia para nos dizer que o Senhor, ele fará de tudo para glorificar o nome dele, porque nada além dele mesmo merece honra e glória ao nome dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não pode profanar o nome dele. Em que sentido? Deus sabe que nada além dele mesmo é eterno em poder, é grande em justiça, é santo por excelência. Então, o Senhor, ele sabe que tudo fora dele mesmo profanaria. Em que sentido, né? Se eu, Letícia, existir algo que eu possa fazer para me ajudar a resolver um determinado problema, então a glória não é do Senhor. A glória é minha, porque aquilo ali estava na minha competência, na minha habilidade para fazer. Então, aquela parte que me cabe, eu não vou fazer? Não, você vai fazer sim, claro que você vai fazer, porque inclusive Deus espera que você faça a sua parte. A glória de Deus, ela é intrinsecamente boa, ela é pura, ela é justa, ela é perfeita e ela reflete essa natureza perfeita de Deus. Mas ela não para aí. Porque ela é boa e ela tem todas essas características, ela não morre como um fim em si mesma. Pelo contrário, porque ela é todas essas coisas, o Senhor, ele derrama da sua glória sobre os seus filhos. E o que isso quer dizer? Porque Deus tem prazer, ele se alegra na expressão da sua glória, nós podemos ter a certeza de que ele cuidará de nós. E o pastor John, ele vai falar até um negócio que eu anotei aqui, que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E o que isso significa? Que Deus age na minha vida para o bem dele, para o bem da glória dele, para que a glória dele exale e resplandeça através da minha vida. Gente, entender isso é uma virada de chave na sua vida. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que eu começo a compreender sobre isso, eu começo a compreender que tudo aquilo que Deus me fala, tudo aquilo que Deus me promete, tudo aquilo que Deus diz que vai derramar em minha vida, vai fazer através da minha vida, essas promessas, elas não estão embasadas no meu benefício direto e naquilo que eu mereço, naquilo que eu vou viver.
Não, o compromisso do Senhor não está estritamente relacionado à minha pessoa, mas o compromisso do Senhor está baseado no caráter dele e naquilo que ele deseja revelar ao mundo que ele é. Por que isso é uma virada de chave e que você precisa tomar posse dessa palavra hoje? Porque isso quer dizer que aquilo que o Senhor prometeu que faria na sua vida, Ele fará na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Não porque você é bom o suficiente, não porque você é merecedor o suficiente, não é por causa dos seus lindos olhos azuis, ou porque você é a pessoa mais simpática, mais caridosa, e Deus deseja te honrar. Gente, Deus tem filhos queridos, Deus ama os seus filhos, Ele deseja cuidar dos seus filhos, é verdade. Mas o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades e segundo aquilo que nós merecemos. Não. O Senhor nos trata segundo a sua própria glória. E isso é para nós, sabe o quê? Uma garantia. Não sei se você já assinou aí uma promissória. A promissória, ela era como um documento de garantia de pagamento. E o que eu quero dizer para você? Que quando nós compreendemos que o compromisso do Senhor conosco diz respeito ao compromisso dele consigo mesmo, eu posso descansar no Senhor. Porque ainda que eu não mereça, ainda que eu falhe, ainda que eu erre, ainda que eu venha a pecar, eu vou colher daquilo que eu plantar? Eu vou. Mas as promessas do Senhor se baseiam no caráter dele e não no meu caráter. E ele está comprometido em fazer com que as outras pessoas vejam a glória dele sendo revelada através da sua vida. O problema é que muitas vezes você vai ter que ver o bolo desandar. Sabe por quê? Porque no meio do processo a gente vai testando. Lembra que eu falei no vídeo passado que a espera deixa o nosso cérebro mais criativo? É verdade. Nós vamos procurando caminhos e formas. Lá naquele vídeo sobre a frustração, eu falo como a criança ela vai buscando autonomia e como ela vai encontrando formas criativas de dar vazão no desejo dela, naquela energia, naquela pulsão daquele desejo. Então, o que acontece com a gente quando a gente está esperando no Senhor? A gente fica encontrando formas de concretizar a promessa. Você quer ver um caso bíblico? Abraão e Agar. Enquanto Abraão estava esperando no Senhor, Sara deu um jeito de concretizar a promessa através de Ismael. Enquanto você espera pelo Senhor, pelo seu marido, pela sua esposa, você acredita que você tem que sair conhecendo e orando com todo mundo da sua igreja, não é mesmo? Porque, ao final de contas, como que você vai saber quem é a mulher que Deus tem pra você, né? Então você dá uma chance pra todo mundo. E você ora com todo mundo e tá tudo bem. Não é mesmo? Tô falando com alguém aqui? Digita isso com você. Ou não, né? Não passa essa vergonha, deixa guardado. Às vezes, o Senhor te fala que Ele vai te dar algum bem, o Senhor vai te dar uma casa. Amanhã você tá no banco fazendo financiamento. E você sai encontrando formas criativas de viver as promessas do Senhor. Mas sabe o que acontece? Sabe por que as coisas desandam? Porque o Senhor vai deixar você esgotar todas as suas possibilidades. Porque enquanto houver qualquer possibilidade sua de agir, você está profanando aquela glória que seria dada ao Senhor. Profanar no sentido não de manchar com o pecado, mas não passa a ser estritamente por causa dele. E é por isso que talvez nesse momento, no tempo da espera, você esteja vendo o negócio ir pro buraco de uma forma em que você pensa assim, não vai dar mais para salvar. A Bíblia conta, gente, lá nos evangelhos que Lázaro ficou doente e imediatamente Marta manda uma carta para Jesus, falando: seu amigo está doente, venha depressa. Sabe o que Jesus faz? Ele lê a carta e ele fala assim:
Isso aqui é para glorificar o nome do Pai. Não vou. E Lázaro falece. E ele é enterrado. E se passam 4 dias, porque na cultura judaica eles acreditavam que o espírito poderia voltar ao corpo e esse morto ia viver. E onde estaria a glória de Deus? Mas quando Jesus chega, a fala de Marta é: não mexe nisso, já fede, já tá cheirando mal. E qual que era a frase de Jesus para Marta? É para a glória do Senhor. Eu não sei como foi o seu 2024. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei quais eram as expectativas que você tinha, os problemas que você tem suportado, as coisas que você tem visto que tem desandado. Eu não consigo prever, eu não consigo saber. Mas eu sei de uma coisa: existe esperança quando tudo se perde. Eu gosto de dizer que Deus é um showman. Aquele bem aparecido mesmo, não no sentido mal da coisa, no sentido bom. Ele vai vir quando você acreditar que ele não vem mais. Ele vai vir quando você entregar as pontas e você fala assim: Deus, eu fiz tudo que eu podia. Deus, eu bati em todas as portas. Deus, eu esgotei todas as minhas possibilidades. Deus, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu já não tenho nem palavras, eu não tenho repertório de palavras para orar ao Senhor. Eu já não sei nem mais como orar, eu não sei mais como clamar, eu não sei mais o que pedir. Então eu só me sento em silêncio e eu aguardo pelo Senhor. Aí Deus olha para você e ele diz assim: ai, agora é que eu começo. Porque agora já não tem mais nada que nem você e ninguém possa fazer. Agora virou minha especialidade. É agora que eu glorifico o meu nome na sua vida. Não é fácil viver, não é fácil suportar. E eu quero te falar uma coisa: ter a esperança de que o Senhor virá e a expectativa que Ele virá não anula o sofrimento da espera, tá? Vamos deixar assim isso aqui claro, porque nós temos assim essa vã percepção de que esperar em Deus é indolor. Tô confiando em Deus. Aí morreu. Alguém que você tanto amava faleceu. Não, tô confiando em Deus. E aí o diagnóstico é de câncer. Ah, tô esperando em Deus. Ué, decretou falência? Não, tô esperando em Deus. Aí, divórcio. E nós achamos que a gente fica aqui, ó. Não, mas eu sigo esperando em Deus. E você segue vibrando numa boa frequência, porque as energias positivas, e você não pode pensar assim: ei, papo furado. Deus sabe que nós somos seres humanos, que nós passamos por situações desagradáveis e que as nossas emoções, elas correspondem a essas situações. E veja bem, mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro, Jesus, na sua humanidade, ele chora de compaixão pelo seu amigo e pelas suas amigas. Ele se permite viver aquele momento com os seus, mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado. O Senhor sabe que a espera, ela não vai ser prazerosa, que na verdade a espera vai quebrar você em muitos aspectos, porque o Senhor vai tratar o seu caráter. Gente, nosso Deus, enquanto eu espero, vocês têm nem ideia do que eu passo. Mas nós temos a esperança de que os nossos olhos estão para aquilo que o Senhor fará por nós, porque é só Ele quem pode fazer. E Ele vai glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Deus, Ele não é só um Pai. Ele é um Pai perfeito. E Ele não vai falhar com você. Como no decorrer de todo esse livro maravilhoso, Ele nunca falhou. Ele nunca deixou de aparecer. Ele sempre veio. E Ele veio do jeito certo, sem estar adiantado ou atrasado 1 minuto. Deus não escreve certo por linhas tortas.
Deus tem linhas perfeitas para escrever a sua história. Mas essa história, ela vai passar por momentos de caos. Por momentos em que muitas vezes a sua fé vai sobreviver, coitada, por aparelhos. Mas não é fé na fé, não é fé na situação. É fé de que Ele é soberano e Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Eu vim te encorajar a ler esse livro maravilhoso. Tem muita coisa aqui, não dá pra falar tudo, não é esse propósito também. Mas a compreender um pouco mais sobre o caráter do Senhor. Acho que no Salmo 18, se eu não estou enganada, o salmista diz assim: Ele forja os meus braços para envergar o arco de bronze. O Senhor não amolece o arco para que ele possa ser envergado. Ele forja os braços para suportar aquela situação. Talvez esse foi o seu ano. O ano de ser forjado. E eu espero que os vídeos dessa semana, o vídeo de hoje, possam ter te encorajado a perseverar no Senhor e a ser renovado pelo seu poder. O Senhor virá e Ele não falhará. Ele não falhou antes. Ele não vai acabar com a reputação dele agora. Pode ter certeza. Espera sim no Senhor. É isso que eu tinha para te falar hoje. O vídeo dessa quinta-feira é esse. Eu tô pensando se eu deixo de quinta, se eu deixo de sexta, mais conectada no final de semana. Eu quero saber o que você acha. Me ajude, por favor. E eu também vou pedir que você encaminhe esse vídeo para alguém, que você me conte o que você achou. Pode me chamar no meu Instagram, me siga no meu Instagram. Eu sempre deixo o meu arroba aqui na descrição, vou começar a colocar nos meus vídeos. É @leticia.erdi, igual tá escrito aqui o nome do canal. Manda para quem você sabe que está mal sobrevivendo, né? Está sobrevivendo por aparelhos na sua fé. E é isso. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Tenha um final de semana maravilhoso. Encerramos aqui a nossa primeira semana de dezembro com muito amor e carinho. Eu amo você. Até mais.